Como que você faz o controle de umidade das suas restaurações e das suas cimentações? Você gosta, que nem eu, de alguns tipos de afastadores de bochecha, de lábio? Você já usou alguns desses afastadores? Então se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar quais são os meus preferidos e quando que eu indico cada um deles. Em alguns vídeos meus, tanto do Instagram como do YouTube, às vezes o pessoal pergunta: professor, que afastador é esse que você está utilizando? Então me deu esse insight de fazer esse vídeo com um review de todos os afastadores que eu uso. Vamos lá? Quem trabalha com prótese fixa e dentística sabe que o sucesso de uma restauração a longo prazo está relacionado à técnica adequada, e essa técnica adequada envolve então o controle de umidade da execução do procedimento. E existem basicamente duas formas de você fazer esse controle de umidade: através dos afastadores ou através do isolamento absoluto. E se você, assim como eu, não é daqueles caras que utiliza isolamento absoluto para tudo, calma, não precisa se preocupar. O próprio professor Ronaldo Irata, esses tempos, postou uma publicação no Instagram, agora em setembro de 2025, mostrando que você não precisa necessariamente ou obrigatoriamente do isolamento absoluto para conseguir excelência em restaurações, inclusive demonstrando um caso de restauração classe 5. Embora o isolamento absoluto esteja sempre bem indicado, ele não é obrigatoriamente a única e às vezes nem é a melhor opção. Nesse contexto, os afastadores podem ser uma excelente opção, e hoje eu vou demonstrar para vocês quais as opções nós temos no mercado e quais as que eu prefiro, na minha opinião. Para início de conversa, não é que eu não uso isolamento absoluto, mas eu deixo para usar em casos específicos, como, por exemplo, restauração de molares inferiores. Eu gosto de deixar o uso deles justamente para esses casos, devido a realmente a dificuldade que a gente tem em isolar essa área, tanto na parte da bochecha como na parte da língua. Então, quando eu tenho uma situação de uma restauração classe 2, ali num dente 36, 37, como é o caso ali, por exemplo, eu gosto de fazer o isolamento de um dente ou o dente vizinho também, é aquele isolamento que não dá tanto trabalho. Uma das vantagens do isolamento seria que ele realmente isola muito bem, ele dá toda essa segurança de trabalho também. Uma das desvantagens é que você precisa de muito treino para poder fazer um bom isolamento. Às vezes precisa ter vários grampos, precisa modificar grampos, então não é uma coisa tão simples e demora um pouquinho para fazer, exigindo treino e habilidade também do cirurgião dentista. Além disso, muitas vezes o paciente relata um certo incômodo de ficar o tempo todo com a boca aberta, né? A questão da abertura de boca. Tudo é questão de saber avaliar as vantagens e as desvantagens. Então, nesses casos, eu gosto de usar o isolamento. Agora, falando diretamente dos afastadores, vamos iniciar então com o Spandex, aquele clássico que tem da FGM, da Indusbelo, da Makira. Alguns têm o mordedorzinho, que é muito utilizado para clareamento, que é o principal, o primeiro da lista ali, é o que eu mais gosto a minha primeira indicação, digamos assim. E a gente pode usar o Spandex também para algumas cimentações de coroas e restaurações em dentes superiores, principalmente. Ele é um afastador que tem um custo relativamente baixo, ele é autoclavável, a maioria dos cirurgiões dentistas tem. Ele é muito simples de manusear, bem facinho de colocar na boca. A desvantagem dele é que, dependendo do tamanho da boca do paciente, ele não consegue afastar tão bem. Então, às vezes, você precisa de um rolinho de algodão para complementar, em caso de clareamento, em caso de restaurações em dentes anteriores ou posteriores também. Optragate da Ivoclar, meu preferido, principalmente para cimentação de faceta. Dá para usar para as restaurações também, para a cimentação de coroas e de blocos, mas para a cimentação de laminados eu acho ele excelente. É uma ótima alternativa em relação ao isolamento absoluto, principalmente aquele isolado, que muito pessoal da dentística gosta de fazer muito, um por um. Então eu não sinto muito eu não gosto tanto de trabalhar assim. Eu prefiro trabalhar com o Optragate, por exemplo, que ele é fácil de manusear também.
E o isolamento absoluto, em casos de cimentação de faceta, na minha opinião, a gente perde um pouquinho a referência do resto da arcada, tá? Vou deixar bem claro que é uma opinião minha. Então o Optragate é muito legal nesse sentido. A desvantagem dele é que ele é de uso único, então ele tem o custo um pouquinho mais alto, digamos assim, mas é só também você saber precificar dentro do procedimento. É bom lembrar que só o Optragate não consegue fazer o controle da umidade. A gente tem que ter o Optragate, nesses casos de cimentação de laminados, a gente tem que ter então o Optragate juntamente com algum fio retrator para controlar a umidade do suco gengival ou uma fitinha de Teflon bem inserida ali no suco resolve. Afastador Butterfly da Coral Dente é o meu preferido para as restaurações diretas de todos os tipos. Ele ficou muito famoso pelo professor Arbex Filho, então foi através dele também que eu conheci, vendo os vídeos dele. Ele é rápido de colocar, prático, exige um pouquinho ali de treinamento, mas nada demais. É autoclavável, isso é uma vantagem. A desvantagem dele, digamos assim, é que ele tem um custo um pouco maior. Teria que dar uma pesquisada certinho. Mas ele tem um uso muito longo, né? E ele tem 2 tamanhos. Tem até 3 tamanhos, mas o que o pessoal mais usa é o P e o M. Então você vai ter que ter os 2 para poder usar com excelência no seu paciente, para poder afastar de uma forma correta. Mas o manuseio dele é muito prático, gosto muito. Antes de falar do último dos principais afastadores presentes no mercado, outra função dos afastadores é facilitar o seu preparo tanto de facetas como de coroa total. O preparo de coroa total ainda é muito utilizado por muitos cirurgiões dentistas no Brasil inteiro, aquele que na faculdade a gente tem que tirar lá o 8, 9 para poder passar em prótese fixa. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você adquirir o seu e-book sobre preparos de coroa total. Afastador Umbrella da Ultradent, bem indicado para restaurações em dentes superiores, para cimentações de coroas e pinos e blocos. A anatomia desse afastador é um pouquinho diferente dos outros, que ele tem meio que uma tampa para a língua. Isso facilita o afastamento, né, ou a utilização dele para dentes inferiores, nos casos, né, de cimentação de coroas, que ele não é autoclavável, tá? Uma vez eu fui autoclavar e ele ficou todo distorcido. Então essa é uma desvantagem do afastador Umbrella. Eu gosto de utilizar ele para cimentação e restaurações, né, procedimentos até pré-molar. Para molar eu já acho que ele não afasta tão bem. Ficou faltando algum afastador que você gosta, que você utiliza? Escreve aqui nos comentários que a gente faz um review parte 2. E aqui na finaleira eu vou deixar para vocês 2 vídeos onde eu utilizo alguns desses afastadores. Beleza?